Pronto. Pronto, agora sim. Boa noite a todos. Meu nome é Laísa Lins. Eu sou estudante de medicina veterinária e integrante do grupo de educação tutorial Petecologia. É com imenso prazer que iniciamos o nosso sexto Cine Debate e hoje estamos com a ilustre presença da palestrante Jaqueline Santos Silva Cavalcante, que é bióloga pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestra e doutora em oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco, realizou pós-doutorado em oceanografia pela UFPE também, com foco na poluição de praias urbanas, e é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e curadora do Museu de Oceanografia da mesma. Membro permanente do programa de pós-graduação em biodiversidade, no qual atua na área de gestão integrada de ambientes aquáticos tropicais. É isso, obrigada, professora. Vamos começar o nosso debate. Obrigada. Queria agradecer a Carol, né, por ter feito esse convite, né? E estar aqui com vocês é um imenso prazer, né? Porque tenho um amor pelo PET, já fui tutora do PET e assim, Carol também foi minha professora. Olha, Carol, te entregando. Então, assim, imagina, eu já estou suando aqui de nervosa, porque eu me sinto avaliada, viu, minha gente? Pela minha professora. Então, a gente vai conversar aqui de uma maneira geral, né, sobre esse documentário. Confesso que durante a pandemia eu tentei me desligar um pouco de televisão. Então, eu praticamente hoje em dia não assisto televisão, só Netflix, eu olho lá de vez em quando tem alguma série que me chama a atenção. Então, fazia muito tempo que eu não assistia televisão e voltar a assistir esse documentário que eu tinha assistido logo quando ele saiu foi bem desafiador, porque eu confesso que eu dormi, porque eu desaprendi a estar à frente da televisão. Mas eu assisti ele com muito carinho, algumas vezes, mesmo dormindo entre uma e outra, para a gente discutir aqui. E houve uma discussão anterior com o pessoal do Ciranda, né, do PET da Ciranda, que também acabou escolhendo a mesma temática. E aí eu vou trazer alguns aspectos do filme, que apesar de ter sido gravado em 2015, ele ainda se torna, de certa forma, bastante atual, né, dentro do contexto que a gente tá vivendo, porque ele traz o microplástico como um dos contaminantes emergentes e que hoje, devido à grande mídia, né, a gente tem uma maior visualização desse poluente. Né? Ele que então era relegado, né? Ninguém via, talvez pelo seu tamanho tão pequeno, ele passou a chamar a atenção e hoje a gente vive um boom de trabalhos voltados, né, para essa contaminação marinha, principalmente com esse poluente, o microplástico, e que também ele é abordado sob diversas perspectivas, né, o plástico sob diversas perspectivas ao longo do documentário. Vendo o documentário, a gente percebe que ele pode ser dividido basicamente em 4 partes. Uma introdução geral sobre esse microplástico e a dinâmica dos oceanos, né, onde ele apresenta diferentes partes dos oceanos e diferentes oceânicos, e como eles, igualmente, eles são contaminados pelos microplásticos, inclusive aqueles microplásticos e plásticos em geral. Inclusive aqueles ambientes até então nem onde o homem chega com tanta facilidade, como, por exemplo, tem vários registros, né, no talude, na plataforma, onde eles mostram vários plásticos de diferentes densidades lá, colocados ali. E aí fica a reflexão de onde é que vem, né, esse plástico. A segunda parte, ele fala sobre essas consequências para a vida marinha, sobre diferentes perspectivas. E aí, nessas perspectivas, ele coloca a inserção do microplástico, né, a partir do processo de fragmentação desse plástico, fala um pouquinho sobre a liberação de substâncias e aderência de algumas toxinas, né, desse microplástico e a passagem disso tanto para os animais, como também para nós, humanos. Fala um pouquinho em relação ao próprio uso desse plástico por algumas comunidades, né, para queimar, utilizando como substância de queima, né, para cozimento de alimentos, e entre outros, e as consequências disso para o ambiente e até mesmo para a saúde das pessoas. E ele também traz as consequências de uma maneira geral para a tria trófica,
E no final do documentário, ele apresenta algumas soluções, né? Possíveis soluções ou algumas discussões em relação ao que o planeta está fazendo em relação a essa problemática do microplástico. É interessante que no início desse documentário, eles introduzem a partir de um animal, né? Lá está lá a baleia de 30 metros, né? Lá inerte, parada, agonizando, e essa agonização tem um nome, né? Ela sofreu lá com a ingestão, né, exagerada desse poluente. E ao fazer a avaliação, perceberam que ela tinha ingerido mais de 6 metros de plásticos, né, quando viram o conteúdo estomacal dela. E isso daí, para uma baleia enorme de 30 metros ser destruída por 6 metros, você imagina, né? É quase um quinto do tamanho dela, ela tinha dentro de plástico. E essas quantidades de plásticos, né, foi citado nesse momento, né, para esse animal, mas também ao longo do documentário ele traz de relatos de pássaros, de peixes, que tinham até 80% do seu peso comprometido por causa desse tipo de contaminante, da ingestão desse tipo de contaminante, o que é bastante preocupante. Mas a pergunta que começa a refletir nesse momento, né, quando começa a trazer esses plásticos para essa vida marinha, que danado de onde vem esse plástico. E é interessante que ele começa a trazer esse plástico da modernidade, né, da década de 50, onde todos os países querendo pós-guerra, né, querendo ser modernos, querendo facilitar a vida da população, começaram a introduzir os plásticos e criaram algo, né, como diz lá uma das pesquisadoras, né, criaram algo que era descartável, mas que também esse descarte era algo que era indestrutível, que é basicamente isso que a gente vê hoje, né, que o plástico que foi criado, apesar de várias modificações que sofreu ao longo da história, ele hoje é um objeto, né, que ele é indestrutível. E por mais que se tenham alternativas, que tenham se feito, estão se fazendo pesquisas e desenvolvido cientificamente, o plástico ainda continua lá, né? E isso também vem dessa reflexão. Poxa, a gente usava, era descartável, não prestava, lixo, vamos jogar fora, mas aonde a gente vai jogar? A ideia inicial é como a gente sofreu um processo de urbanização perto de mares e de oceanos, de zonas costeiras, exatamente por ser mais fácil o processo de navegação dos assentamentos, a questão desses assentamentos serem nessas regiões também está associado não só à facilidade de navegação, como acesso à comida, mas também a questão da amenidade climática nessas regiões. E esse processo também reflete a falta do planejamento dessa urbanização, fazendo com que, né, houvesse a ideia de que o rio e o mar pudessem sumir, né? Pelo menos na nossa vista, né? A nossa vista, ele tem essa ideia de que vai sumir com esse plástico, com esse lixo, com esse algo que a gente já não quer mais, esse algo que é descartável. Só que a gente não contava com essa outra variável, né? Com esse outro adjetivo, que ele era indestrutível. E aí a população, de uma maneira geral, né, tem essa ideia de sumir com esse ambiente, já devido à energia desses dois ambientes, só que esse sumir, né, foi visto no documentário que ele some, mas não some, porque ele está em algum lugar. E esse algum lugar é justamente ao longo dos oceanos, porque através da bacia de drenagem a gente vê que acaba caindo nos oceanos, e esses oceanos que não são estáticos, né, apresentam uma dinâmica bastante peculiar, né, onde um lixo jogado, né, aqui em Pernambuco, ele pode simplesmente passar nos Estados ir para os Estados Unidos através do sistema de correntes, ou então chegar lá na costa da África pelo sistema de correntes também. Então a gente percebe que esse dinamismo deixou esses ambientes tão vulneráveis, criando, né, as células lá, as ilhas de lixo, como foi bem documentada ao longo de todo o documentário, principalmente no Pacífico e no Índico, onde eles fizeram os maiores registros. Mas que a gente sabe que se for em todas as zonas lá de convergência,
né, dessas correntes, a gente vai estar encontrando esses lixos, esses depósitos, né, de lixo no meio do oceano. Exatamente, por não serem estáticos. E qual a fonte desses oceanos? A gente já falou, as pessoas se localizaram perto dessa zona costeira, acharam que poderia jogar tudo que não prestava, o que eles achavam que era lixo fora, e começaram a jogar a partir de todas, por dessa falta de planejamento, né, essa urbanização, a jogar esse lixo para esses ambientes, e a gente tem que cerca de 80% desse lixo ele tem origem terrestre. Ou seja, nós, humanos, né, estamos jogando esse material para lá, nas nossas atividades corriqueiras, né, do dia a dia, como também em atividades hospitalares, como também nas atividades industriais, esse lixo ele é encontrado, né, nos oceanos. E 20% ele vem da atividade própria marinha dos navios, que às vezes depositam esse lixo não diretamente nos oceanos, tá? O que é interessante é que, ao longo do documentário, ele fala de uma maneira geral dos macro lixos, né, que seriam esses resíduos maiores, mas eles mostram as consequências da introdução desse macro lixo dentro desse ambiente. Porque, como eu falei anteriormente, tem as correntes, e essas correntes, junto com a energia solar, junto com o próprio sal, né, e essa dinâmica desses oceanos, acaba fragmentando e levando esses macrolixos a processos de degradação e de decomposição, vamos colocar assim, né, de partículas menores, chamadas de micro, ou até mesmo partículas ainda menores, como o nanoplástico, tá? E aí é interessante que ele coloca que, por exemplo, no Atlântico Norte, ele coloca uma estatística, porque o filme é cheio de estatística, mostra várias estatísticas que são até vamos dizer, assustadoras, né, para a gente. Assustadoras demais. São muito assustadoras. Teve uma que eu vi que era que, se eu não me engano, era perto, 2030, alguma coisa assim. O número de plástico ia triplicar por conta do Foi. crescimento da. Tipo assim, a gente fica imaginando, daqui a mais ou menos 9 anos, a gente vai estar com 3 vezes mais plástico nos oceanos. E aí ele mostra que o mar Mediterrâneo está cheio de lixo, que é um dos oceanos mais contaminados, né? Fala que o Atlântico Norte tem 3 toneladas de lixo. Então, tipo assim, até para a gente dimensionar isso, São valores que a gente não tem nem noção. Aí não estou conseguindo entender nem o de agora, quanto mais quando triplicar, né? exatamente, perfeito o que você colocou. Então, como é que é isso na nossa cabeça? Poxa, 3 toneladas, né? E imagina isso, imagina, tipo, para os bichinhos que estão lá dentro desse ambiente, recebendo 3 toneladas de lixo, e essas toneladas elas não param, porque se vai triplicar, o que era 3 toneladas vão ser 9 toneladas, então praticamente eles estão nadando no mar do lixo, eles estão no lixão, né? Não é mais o oceano, é um lixão. E esse lixão agora dentro do mar, ele vai trazer consequências que são assim irreparáveis para o ecossistema, né? A partir dessa introdução desse poluente no ecossistema, a gente tem uma alteração dessa cadeia trófica, né? Porque esse poluente, como ele não foi tão bem estudado no sentido de antes de ser produzido, ele foi jogado lá e não se sabia as consequências, por exemplo, da ação do sol sobre esse contaminante, sobre esse microplástico, sobre esse plástico, e que essa ação térmica ela estaria atuando na própria alteração desse plástico, fazendo com que houvesse liberações, como também a adesão de outros contaminantes a esse plástico, né, tornando ainda, potencializando ainda mais o seu poder de contaminação ao longo dessa cadeia trófica. E aí os animais, né, que é uma coisa que eles chamam bastante atenção dentro do documentário, é exatamente que eles trazem vários animais, né? Tudo bem que eles dão ênfase às baleias, né? A danada da ave, da tartaruga, tem foquinha também, mas a gente sabe que hoje o zooplâncton, todos os seres, os vermes, todos eles têm algum tipo de contato com esse tipo de poluente, exatamente pela quantidade, né, de poluente que tem dentro do ambiente marinho, que é assustadora.
E quando a gente fala disso, né, o tipo de contato que esses organismos têm, ele mostra lá o emaranhamento, né, que seria os peixes ficarem presos, as tartarugas ficarem presos, né, principalmente em redes de pescas, em cordas, mas também tem a ingestão, que é o que ele dá maior ênfase, né? Inclusive, ele coloca a Cristina Fossi, né, que é uma pesquisadora da Itália, ela é super reconhecida mundialmente, ela é editora, inclusive, de uma revista que é a Environmental Pollution, dentro da seção de microplástico. E é bem interessante porque ele mostra como essa pesquisadora, ela está lá, né, capturando através dos golfinhos e das baleias, né, tecidos musculares, né, e células e tecidos gordurosos também, para poder fazer análise desse poluente dentro desses animais. E isso é bem legal. E aí, uma outra estatística assim, que me chamou a atenção dentro do documentário, né, que dizia o tempo todo quantos plásticos estavam sendo jogados a cada minuto nos oceanos, foi a questão da garrafa plástica, a garrafinha de água, gente. Porque, às vezes, a gente nem liga assim, né? A gente tá morrendo de sede, parou no sinal, tá lá o cara oferecendo água para a gente o tempo todo, mas a gente não para pensar nas consequências desse consumo dessa garrafinha d'água, né? E do descarte dessa garrafinha d'água. E aí me chamou a atenção exatamente pelas estatísticas. Que da primeira vez eu nem tinha me chamado tanta atenção assim quando eu assisti o filme, mas como eu assisti mais duas vezes agora, né, para a gente conversar aqui, me chamou a atenção. Porque, veja, cerca de 240 milhões de litros de óleos eles são utilizados na produção de plástico para essas garrafas. Tá, beleza. 90% das garrafas usadas, elas só vão ser usadas uma vez. Ou seja, aquela garrafinha de plástico que realmente a gente pega, geralmente a gente bebe e descarta. E 38 bilhões dessas garrafinhas, elas são jogadas fora, né? Vê a quantidade de garrafinha. São jogadas fora, assim, por dia. É muita garrafinha. E cerca de 2 milhões de toneladas de plástico no mar são garrafas. Então, aí a gente fala lá do início, né, que a gente estava falando balela, o nosso poder de escolha. A gente tem a escolha de pegar, comprar uma garrafinha, né, uma garrafa de água descartável toda vez que a gente sair, ou a gente usar a nossa garrafinha própria, né, exatamente para evitar esse consumo exacerbado. A gente pode até trazer uma reflexão que recentemente teve, que foi a questão de coibir o uso dos canudinhos. Eu não sei se vocês lembram que os canudinhos plásticos caiu na grande mídia, que os canudinhos plásticos estavam afetando as tartarugas. E isso daí foi tão legal, porque acabou sensibilizando a população que muita gente aderiu ao canudinho, né, permanente, né, de inox, ou então, né, a descartar de fato o uso desses canudinhos. E isso foi tão forte que as empresas de canudinho foram forçadas a pensar numa estratégia de fazer canudinhos biodegradáveis, né? E aí a gente teve uma invasão de canudinhos biodegradáveis e muitos dos locais do comércio começaram a aderir a isso exatamente por essa reflexão que foi causada pela grande mídia e por esse apelo da população. Então vejam o poder, né, da mídia, do poder das nossas escolhas, né, que pode vir ajudar de certa forma o meio ambiente. Aí você pode dizer assim, mas só eu vou fazer isso, eu mesmo chego e não tomo mais coisa no canudinho. Mas fulano toma. Tá, mas e aí? Imagine que você produz a sua pegada ecológica, tá? Você produz cerca de 136 quilos de plástico. Então, você vai estar produzindo menos plástico. Então, você já fez alguma coisa pelo meio ambiente, tá? E a gente fica perguntando assim, né? Que é uma coisa que o documentário ele fala muito, né? Ele traz as estatísticas, traz as consequências para os organismos marinhos, traz as consequências para a gente também enquanto humano, né? Porque eu acho que isso é uma coisa legal o tempo todo. Ele está trazendo as situações dos organismos, mas também traz como isso diretamente, né? Eu não vou dizer nem indiretamente, mas diretamente afeta a gente, porque a gente tira vários recursos do ambiente marinho, cerca, se eu não me engano, de 70% da proteína que a gente consome vem do mar,
né? Então, é uma quantidade muito grande. E, tipo, essa proteína, na maioria, né, são peixes de topo de cadeia, então esses peixes eles vão ter tipo sido o último estágio em relação a todo esse processo, né, de bioacumulação desse resíduo na cadeia trófica, e a gente vai estar lá ingerindo, né? Então a gente está comendo plástico também. Não são só os animais marinhos, né? Somos nós também. Nós humanos estamos comendo plástico. E a reflexão, a última parte do documentário, ele começa a trazer exatamente reflexões, né, de como a comunidade está se mobilizando para pegar, trazer perspectivas diferentes desse lixo plástico, né? E aí ele cita o exemplo de Austin, né, onde foi o único local no mundo a eximir, de fato, o uso das sacolas plásticas, e isso veio através de políticas públicas. Eles viram que não era legal, estava sendo difícil, né, exterminar assim, ou processar essa sacola plástica, e aí eles decidiram, não, vamos voltar para o papel. Então, eles hoje usam embalagens de papel. E interessante nessa parte de políticas públicas, que eu achei no momento no documentário, exatamente quando ele vai comprar um cachorro-quente, vai em diferentes partes do comércio, e ele obriga o comerciante a oferecer uma alternativa para que aquele lixo não seja plástico, né? Que a embalagem, que o sanduíche ele venha embalado em 2 plásticos de papel, né? Que a compra que ele faz no supermercado venha em uma embalagem de papel, né? Exatamente tentando forçar esse movimento, né, de uma contracultura, contracultura do uso do plástico. E que isso é muito parecido com o que aconteceu com os canudinhos, né? Claro que em uma margem maior, e é exatamente isso que ele chama a atenção, é que a partir de um movimento de contracultura, quando ele se fortalece, a gente pode promover a adesão de políticos, e esses políticos promoverem políticas públicas para, por exemplo, disseminar o uso, disseminar o não uso das sacolas plásticas, tá? Que algo seria bastante interessante. Uma outra coisa também que o documentário aborda nessa parte mais final é a questão da reciclagem e da reutilização, que também é uma alternativa para o lixo marinho, tá? A reciclagem, para o lixo plástico, né? A reciclagem, ele cita lá a questão da Alemanha, e aí na Alemanha eles criaram uma moeda própria, e aí eu chamo a atenção que a Alemanha, apesar dele ter falado, né, da gente estar nesse contexto do lixo marinho, o plástico que eles estão reciclando são os plásticos costeiros, né, que ficam lá, que poderiam chegar ao ambiente marinho, mas que eles já diminuem a quantidade que chegaria até ao ambiente marinho. E o que é interessante é que eles criam uma alternativa, criam um produto e criaram uma moeda própria, onde as pessoas também são incentivadas, né? Tem políticas de premiação para aquela pessoa que leva a garrafinha de água até o posto de reciclagem, e aí recebe um percentual, né, do valor daquela garrafinha que depositou. E aí a empresa utiliza essa garrafinha de novo. Ou então os locais eles pegam o lixo e passam por um processo, né, de separação, e aí eles conseguem fazer outros produtos, né? Eles até mostram alguns produtos que são produzidos nessas usinas de reciclagem, que são bastante organizadas, e que é interessante porque, além de gerar renda, gera também emprego, e tem toda uma rede, né, voltada para ela. E fala também da gente pensar nesse processo de reutilização. Geralmente, a gente consome, a gente é uma sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo vem também de algumas características sociais, né, onde, durante muito tempo, esse consumo ele representa a questão do poder. Né? A gente comprar algo mostra que a gente tem o poder de aquisição daquele algo, que muitas vezes é algo da moda, né? É algo que é ditado por um mercado, né, capitalista que está por trás, mas que a gente adere, e que muitas vezes a reutilização ela diminuiria esse volume
plástico e de produtos que são gerados, porque hoje tudo é de plástico. Então, o brinquedo é de plástico, o carro é de plástico, né? Então, plástico está em todo lugar. Então, imagine, de fato, até quando, né, a gente vai conseguir estar nesse consumo exacerbado de bens novos e sem poder fazer nenhum tipo de ajustes a esse poluente, porque ele é algo que é indestrutível. É interessante também que ele coloca um processo lá de revitalização de um rio, né? Eu não lembro aonde é, mais ou menos. Eu acho que eu não vou chutar o lugar, não lembro, mas ele fala dos processos de biorremediação e de fitorremediação dos locais onde foi feita uma dragagem desse rio, foi retirado todo o lixo que tinha, né, junto com o sedimento, foi colocado um novo solo, e a partir de então, né, através dos processos de biorremediação e fitorremediação, eles conseguiram fazer a revitalização desse local. Então, o filme apresenta várias experiências que são bastante entusiasmantes, né, para a gente, numa perspectiva de que, sim, há salvação, mas essa salvação ela passa também por uma mudança de conduta muito grande, que é desde do individual até o coletivo. Tá? E é legal porque ele mostra também, né, essa inserção desse poluente através da geração de doenças como câncer, como a infertilidade, né, a questão de comprometimento pulmonar e cardíaco, exatamente pelas substâncias tóxicas que são liberadas por esse plástico. E aí, só para finalizar, eu vi recentemente, né, nessas mídias sociais, que circulou muita coisa, uma ONG que falou exatamente sobre as 3 principais marcas que mais poluem o oceano no mundo, que seria a Coca-Cola, a Pepsi e a Unilever. E é interessante porque se a gente for hoje em qualquer praia que tiver um certo comércio, né, uma certa atividade turística, que você olhar para o chão, você vai ver várias tampinhas lá. E essas tampinhas, em sua maioria, elas são da cor azul, amarela e vermelha. Vermelha Coca-Cola, amarela Santa Joana e azul Indaiá. Então, reflete bem o que tem no documentário, exatamente em mostrar o quanto a garrafa d'água ela acaba chegando na praia, né, no mar, consequentemente, e a Coca-Cola também, né, que é uma das bebidas mais ingeridas, né, no Brasil e no mundo. Mas uma coisa também interessante, que não é colocado no documentário, mas eu achei legal a gente trazer, porque reflete também um pouco do que a gente está discutindo, que é que essa mesma marca, né, a Coca-Cola, junto com a Adidas, elas começaram a divulgar dentro de uma projeção de marketing que elas fazem uso do plástico marinho nos seus produtos. Então, teoricamente, hoje, existem algumas garrafas da Coca-Cola que são produzidas por lixo marinho. E aí, o que acontece? Vocês sabem que os ambientalistas da WWF, eles são bem chatos, e do Greenpeace também. A galera começou a fazer pressão, porque sabe que o custo desse uso do lixo marinho, ele é bem mais caro, por estarem dizendo que a garrafinha ela é 100% lixo marinho, como também o tênis da Adidas, ele também é feito com lixo marinho. E foi quando eles conseguiram arrancar um e-mail, que hoje é divulgado nas redes sociais, na mídia, dizendo que o percentual de lixo marinho utilizado, ele é muito pequeno, né? E é interessante porque eles utilizam isso como uma estratégia de marketing, né? E eles mostram que para você hoje tirar todo o lixo do oceano e fazer qualquer tipo de processo de reciclagem, além de ser muito caro, nem sempre esse lixo ele vai ser viável. Por quê? Exatamente por essas variáveis, né? Como a gente falou um pouquinho, o sol, a questão do sal e a própria energia de onda, eles fazem com que esse plástico ele sofra alterações. E essas alterações nem sempre elas são favoráveis
para o reuso, né, a reciclagem desse plástico. E só para vocês terem ideia, a produção, por exemplo, de plástico, ela custa em média 762 euros. Se a gente fosse comparar com o lixo reciclado, né, que no caso são valores dados pela empresa alemã que trabalha com a reciclagem de lixos retirados de áreas costeiras, eles disseram que o lixo reciclado normal, o plástico reciclado normal, ele custa em média 870 euros para ser produzido, questão de quilos, e quando fala de lixo do oceano mesmo, ele teria em média, né, o gasto em média de 920 euros. Então, assim, é um custo muito grande. E esse plástico que ele é reciclado do oceano, ele não vai vir com um grau de pureza tão grande para ser utilizado em todas as coisas, sabe? E aí é bom se ter um certo questionamento, né, que eles, os ambientalistas, eles defendem muito que, às vezes, a gente mesmo compra um produto, né, por ele exatamente tem umas características ambientais, né, que são legais, exatamente por você ter essa consciência de estar fazendo alguma coisa pelo meio ambiente. Mas nem tudo aquilo que se vende, de fato, é verdadeiro. Então, se ter esse critério na hora de vender ou de comprar alguma coisa. E eu enxergo muito que, assim, para produzir através do lixo marinho é mais caro. Mas eu acredito que, porque eles fazem, porque eles vão ganhar de visibilidade, né? De aprovação popular. Não, que, imagina, você pegar e receber a notícia que você é o maior poluidor marinho do mundo, é uma das marcas que mais polui. É claro que você tem que fazer alguma coisa para melhorar a sua imagem. Essas questões do canudo, essas coisas, as empresas só começam a fazer quando mexem no lucro delas, né, do capital. Quando elas veem que as pessoas estão cobrando, que nem ele faz no documentário, aí as grandes empresas começaram, porque essas questões existem há muito tempo, mas só começaram a ser aplicadas 10 anos para cá, as empresas. Porque as empresas que trabalham com questões biodegradáveis começaram a crescer muito e as outras iam ser deixadas para trás. Aí eu fui na McDonald's esses dias e o copo tá vindo sem canudo. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que você vai trocar de refil, eles lhe dão outro copo. Aí eu perguntei, por que estão me dando outro copo? Se eu enchi meu refil 3 vezes, eu ganho 3 copos. Aí a mulher falou que não podia me dizer por quê. Aí eu pensei que eu acho que é alguma questão jurídica, assim, de você dar, aí ele pegar, ele ter que lhe dar logo um copo que veio deles. Aí eu, meu Deus, tiraram um canudo para ficar dando 3 copos por refil. É bem assustador mesmo, é bem assustador. Acho que Alisson e Iriane querem falar, podem falar. Eu falar um pouco sobre essa questão dos fast food, né? Porque falou sobre, por exemplo, não utilizar canudo para diminuir a produção de lixo. Mas se a gente for analisar a empresa utiliza um meio de trabalho que a gente pode até considerar um pouco trabalho escravo, porque é um trabalho bem pesado para aqueles trabalhadores. A empresa utiliza de produção de carne. Como é essa produção de carne? Como é que produz aquela carne? Como é que são tratados aqueles animais? Ou seja, elas tentam vender uma imagem de sustentáveis porque simplesmente estão tirando o canudo, mas todo o resto da funcionalidade de como a empresa funciona, os 99%, é totalmente prejudicial a nós, sociedade, né, e ao meio ambiente. Então, não é só pegar, por exemplo, agora eu vou usar um shampoo em barra, porque o shampoo em barra não tem eu vi isso em alguma palestra. Não vou mais usar o shampoo em barra, porque o shampoo em barra ele não tem um plástico lá com o líquido. E ele só vai virar um papelzinho. Mas como é que essa empresa funciona? Como é que essa empresa trata os funcionários? Como é que essa empresa usa a matéria-prima, sabe? Então, são muitas coisas que, tipo, a maioria das empresas, as grandes empresas, utilizam de uma faixa verde, assim, para tirar de menos a situação, mas que, na verdade, elas não mudaram nada. Elas só estão dando uma medida paliativa ali, né? Exatamente. E é interessante você colocar isso, né? A questão dos cosméticos. Eu lembro que logo quando se iniciou, acho que 2014, 2015, que se iniciou ter um maior olhar, um olhar mais crítico sobre a inserção do microplástico, né, dentro dos ambientes, a Natura e o Boticário eles tinham a mania, né, o hábito de usar nanopartículas de plásticos para os esfoliantes.
E aí, com a pressão popular, cresceu tanto que eles foram obrigados a substituir. Hoje, eles não usam mais, né, tanto a Natura quanto o Boticário. À época, eles fizeram uma retratação, né, e disseram que agora eles estavam preocupados, né, com o ambiente, né, devido a essa sensibilização em relação ao uso dessas micropartículas plásticas, e aí eles tiraram. Né? Só que faltou as micropartículas polidoras da pasta de dente, que também tinham, né, nanopartículas de plástico. Então, assim, a pressão popular ela é capaz de se mudar, né, e atingir a grande escala de produção, desde que entre dentro dessa pressão popular, que hoje ela é bem mais fácil de ser atingida e de ser vista do que algumas épocas atrás, na década de 80, quando se começaram os estudos com lixo marinho, né, os registros com lixo marinho e como esse lixo afetava a biota. Né? Exatamente porque hoje a gente tem as redes sociais que o poder de difusão de uma trend, né, ela pode mobilizar milhares de pessoas a partir de uso de uma hashtag, e essa hashtag se tornar viral, e essa hashtag viral ser capaz de transformar uma atitude de um produtor, né, de um fabricante. Então, isso daí é muito importante. Só que a gente só consegue isso se houver uma mobilização social. Eu acho que Liane, que tá... Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu vou ser bem polêmica agora, hein? Eu acho que o maior poluidor dos mares é o capitalismo, né? Principalmente por essa questão do canudo. Você vai comprar um canudo, ele vai vir numa embalagem de plástico, que vai ser colocado numa sacola de plástico, e você vai usar num copo de plástico. Então, eu acho que tem alguns estudos que dizem que o canudo é 0,043% dos lixos no oceano. Isso. Então, eu duvido muito que as empresas se preocupem com o meio ambiente, entendeu? Que elas estejam realmente, nossa, vamos abolir o canudo de plástico. Porque esse não é o principal, entendeu? Eu acho que tem uma estrutura toda da sociedade. Se vocês olharem agora em volta, quantas coisas que vocês conseguem ver de plástico? Várias. Aqui na minha sala tem umas 50 coisas que são de plástico. Então, assim, eu acho que vai muito além disso. Tem outro ponto importante que é nas praias tem muita bituca de cigarro, de cigarro. E ninguém se importa. Então, é aquela expressão, greenwashing, né? A gente fala, a gente é verde, meio ambiente. Mas o que realmente é o meio ambiente? O que realmente é aquele produto orgânico? Realmente é aquele produto reciclável? Acho que tem muita coisa aí que a gente não vê e que a gente não sabe e que a gente acaba sendo enganado, né? Isso. As propagandas de automóveis falando põe uma natureza, uma Amazônia, com um carro que polui mais que tudo, entendeu? Então, eu acho que tem muita essa questão estrutural da sociedade e é bem, bem, bem difícil a gente conseguir achar uma coisa que realmente é sustentável, realmente faz bem para o meio ambiente, porque capitalismo é lucro, então eu quero lucro que está vendendo, canudinho de inox, então vamos produzir canudinho amarelo, rosa, verde, vários modelos, vamos pôr uma embalagem de plástico, porque o que importa mesmo é a modinha, né? É o que está vendendo mais e é o lucro da empresa. Eu adorei tua fala, Iriane. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu concordo com você. Eu penso muito parecido. E aí eu até vou trazer uma coisa polêmica, né, que a Alisson colocou, que foi a questão do biodegradável, né, de se utilizar o biodegradável. Só que existem biodegradáveis que são feitos com base de polímeros também, sintéticos. E esses polímeros sintéticos, eles vão, de certa forma, também se transformar em microplásticos e, de certa forma, também vão demorar, né, e vão causar algum dano a esse ambiente. Tem polímeros, tem biodegradáveis que são a base naturais, mas tem também esses biodegradáveis que são sintéticos e que alguns estudos têm mostrado que eles causam o mesmo dano do que o que não é biodegradável. Então, são algumas reflexões mesmo que passa aí. Eu acho que essa mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento ela vem de uma mudança cultural, né? É um movimento cultural, e a cultura ela se constrói ao longo dos anos e de gerações, mas que eu acho que a gente avançou muito, porque muita gente não se importava com o lixo na praia. Eu sei que hoje ainda existem pessoas que não se importam com o lixo na praia, mas tem gente que hoje tem responsabilidade sobre o seu lixo gerado quando vai para um ambiente público, né, que é a praia, e traz o seu lixo e dá uma destinação adequada a ele.
Mas eu acho que precisa mais investimento, precisa mais de políticas públicas voltadas para isso. Se a gente pensar numa reflexão de políticas voltadas, por exemplo, para o lixo marinho, a gente praticamente só tem a Marpol, que é uma convenção internacional, mas a nível de Brasil mesmo, a gente não tem uma lei específica para coibir o lixo marinho, o lixo na praia, né? A gente tem legislações pontuais, e aí eu coloco apenas a política de gerenciamento costeiro integrada que tem, né? Mas basicamente essa. A gente não vai ter uma lei específica para o lixo, né? Até o ano passado, antes da pandemia, o pessoal estava se reunindo a nível de Brasil para tentar trazer discussões para a construção de uma política, né? Aí vocês vão dizer, mas tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não prevê, por exemplo, a questão do ambiente de praia, de mar marinho. Ele só apenas diz a distância que não podem ser construídos esses aterros sanitários, que, consequentemente, né, de maneira geral, tem que ter essa distância desses ambientes. Mas não tem como, por exemplo, pode-se coibir práticas, né, com o barraqueiro, com o próprio frequentador, né, em relação à destinação desse lixo, que é algo que falta, sabe? Fazendo um link com isso que a Iriane comentou, da falta de informação. Foi uma coisa no documentário que eu achei muito interessante, que surgiu o negócio do BPA, né? BPA, BPA, BPA. Aí a moça questiona lá, ele diz, e esses produtos que são livres de BPA? Que eu já vi um monte de propaganda e o preço às vezes é até mais alto e as pessoas compram, gerou mais um ramo do capitalismo, né? Aí o moço pega e fala, o BPA é só mais um. Ou seja, os produtos livres de BPA só não tem BPA, mas pode ter diversos outros que causam a mesma coisa pior. E a gente não sabe, nem... Exatamente, exatamente. E ele até coloca, né, sobre a influência desses em relação ao sistema endócrino da gente, né, causando alterações, a questão da fertilidade. Ele até fala de uma comunidade isolada, onde foi afetado com câncer, com problemas de infertilidade, oriundas por causa do fitalatos, do BPA e de alguns outros poluentes que acabavam entrando no sistema endócrino e causando essas alterações dentro dessa população. Pode falar, Alisson. Não sei se vai mudar um pouco de assunto, mas assim, uma questão que eu sempre levo em consideração quando vou analisar um produto que está sendo vendido como um verde, como um sustentável, é o valor. Se, por exemplo, tem um produto que ele é mais caro porque ele tem uma proposta sustentável, eu não considero aquele produto sustentável, porque aquele produto, primeiro, só vai atingir algumas pessoas. O objetivo dele só vai atingir algumas pessoas. Segundo, se ele está cobrando mais caro, é porque aquela empresa, aquela multinacional, tem um nome muito grande. Então, ela tem toda uma circulação nacional, internacional. Então, ela vai ter muito, muito movimento que vai estar prejudicando o meio ambiente. Eu acredito que, para você ter práticas e atitudes mais sustentáveis, a gente tem que estar procurando, estar consumindo coisas mais locais, sabe? Tipo, não que vou deixar de comer na McDonald's e agora só vou comer ali no pastel da tia ali da esquina. Não que a tia da esquina não vá produzir lixo, ela vai, que ela tá dentro do sistema, ela vai ter lá o saquinho de lixo, ela vai dar pra gente o guardanapo, ela também vai estar produzindo, mas você vai estar tirando o foco dessas grandes empresas que são as grandes responsáveis pela produção de lixo. Então, eu utilizo muito essa balança, sabe? Quando vai qualificar um produto, se é sustentável ou se não é sustentável. Eu acho que alguém fez um comentário no chat e eu não consigo ler, porque eu estou no celular. Eu vou ler aqui. Foi Natália, ela falou... exatamente, Alisson, sustentável, verde, deve ser acessível. Outra questão também que eu acho desse comentário de Alisson é que surgiu... A gente está usando o exemplo do canudo, que é algo muito disseminado. O canudo de inox. Aí foi todo mundo comprar. E eu aqui em casa, eu tenho sabe aqueles canudinhos mais durinhos que vem em copo, essas coisas? E eu fico reutilizando ele. Eu pensei, gente, quantas pessoas têm um desse em casa
mas que não pensaram em reutilizar já o que tem em casa, porque surgiu esse de inox. Aí todo mundo foi comprar. Às vezes eu acho que a gente pode reutilizar já as coisas que a gente tem, não só ir atrás porque começou essa disseminação, assim. Mas é engraçado isso que você colocou, porque você pode fazer você fez essa associação com o canudinho que você tem em casa. Mas você pode pensar e refletir. Será que eu reutilizo muitas coisas? Por exemplo, será que a gente reutiliza os brinquedos? A gente dá os brinquedos que a gente utilizou na infância ou dos nossos filhos para outras pessoas utilizarem? Ou a gente simplesmente descarta como lixo? Por exemplo, eu estou aberta a comprar roupas de segunda mão para poder evitar essa produção, né? Porque algumas roupas elas vão estar sendo produzidas por fibras também sintéticas que acabam através da lavagem de roupas, jogando essas fibras dentro do esgoto e que acaba chegando no mar também, que o peixe vai estar lá ingerindo e tal. Então, tipo, o que de fato eu consigo comprar de segunda mão para evitar que eu compre aquele item, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Que passa por roupa, por sapato, por cadeira, por móveis, por bens duráveis, que por serem de plásticos, eles, como a gente falou logo no início, eles duram pra caramba, né? E que às vezes é só uma questão de você lavar, ou então você fazer alguma coisa e ele está lá pronto para usar novamente, sabe? E que às vezes a gente não quer por uma questão cultural também, porque tem essa questão da cultura do Brasil. O Brasil, ele não é um país que é capitalista mesmo, né? Tem essa questão do consumo, dessa ideia de poder, esse poder tem a questão da criação das diferentes classes, e aí, se eu tenho um poder aquisitivo maior, isso é bom. Se eu tenho esse poder de consumo, é bom, porque me diz que eu sou economicamente ativo, estou gerando lucro, eu posso, né? Essa questão da posse. Mas que, tipo, fora do Brasil, é muito comum essa questão de brechós e das pessoas também reutilizarem as coisas, tá? Que também pode ser uma das alternativas, assim, para essa diminuição, né, desse consumo exacerbado. Professora. Bruna Silva colocou um comentário aqui no chat. Tanto que a sustentabilidade, além do pilar ambiental e social, abrange também o pilar econômico. Quando esses três não estão interligados, então não há sustentabilidade. Verdade. Karine também está com a mão levantada. Pode falar, Karine. Engraçado nesse comentário é que às vezes a gente tem a sensação de que, na verdade, é o dinheiro que vai estar movendo esse pensamento verde ou essa sustentabilidade. Eu não sei se para vocês é assim, mas às vezes eu tenho essa impressão de que, eu não sei se é a gente que deixa, mas se é essa ideia de que, tipo, eu vou fazer uma construção teoricamente sustentável. Eu vou destruir, basicamente, 1 hectare de terra, mas eu vou plantar eucalipto ao redor para fazer uma florestinha bem bonitinha para poder compensar. Ou então eu vou utilizar telhas, luz solar para poder diminuir a impressão do impacto que eu causei. Eu não sei se vocês viram uma briga que teve há uns 5 anos atrás do Grupo C Educacional, que estava querendo construir um baita resort, né, de Janguier Diniz, um baita resort naquelas áreas de Alagados, no caminho para Porto de Galinhas. Não tem do lado, deixa eu ver, direito, né, umas áreas alagadas, eles iam construir um baita resort ali e a galera começou a comprar, e foi até quando uma das meninas da CPRH caiu, a presidente da CPRH, na época era Simone Souza, ela tinha dado um laudo, né, dando parecer, né, aprovando a obra, mas aí a galera entrou no Ministério Público e conseguiu, né, impedir a construção disso daí, exatamente porque ia tirar, né, essas áreas alagadas e que tem tanta importância assim para peixes, né, e para a comunidade ali também em geral. Isso, prof. A gente acha que o exemplo está no chat.
Boa noite, professora Jaqueline. Boa noite. Assim, agradeço assim pelo documentário, muito, muito bom. Confesso que chorei em algumas partes. No início, logo, começa com A baleia. com a baleia agonizando, né? Que é a baleia azul pigmeia. E, assim, algo de bastante valia, assim, serviu muito para uma construção de uma consciência mais sensível sobre o que a gente tem vivido hoje, né? No mundo cada vez mais se importando mais com o ter do que o ser, né? O consumismo, como a senhora falou, exacerbado, assim, de uma grande magnitude. E eu vejo naquele documentário que me chamou a atenção foi a saga daqueles dois cientistas que eles finalizam, é o documentário todinho daquele casal de cientistas, não são casados assim, um faz a sua parte e o outro também analisando, sobre essa questão da natureza, sobre essa questão dessa interação do homem com a natureza, né? Nessa construção dessas comunidades ecologicamente sustentáveis, quanto a uma resistência, né, das indústrias, dos mercados, do capitalismo, que realmente derrubar essas estruturas parece impossível, né? Essas estruturas sociais, essa forma de pensamento é muito ainda retrógrado, vamos dizer assim, né? Que pensa muito em produzir, e não está nem aí para o meio ambiente e pelas consequências que vai trazer, e essa relação intrínseca, né? Que prejudica não só a capacidade intrínseca da natureza, mas está relacionado a todo o sustento de uma vida. Eu achei interessante em Hong Kong, né? Assim, claro que eles, assim, teve um errozinho lá, houve uma questão dos plásticos, né? Que foram expostos no mar, mas lá eles foram atrás de procurar soluções para tentar regular aquela situação, mobilizando a comunidade lá local, no Facebook e tudo mais. Foi bem legal esse exemplo daí, dos containers que caíram, né, no mar, e aí acabaram trazendo um derramamento de pellets, né, que seria o plástico na sua unidade menorzinha que tem, e primária, que se chama até o microplástico primário, e aí cobriu todas as praias, né, da região. E foi interessante que houve uma mobilização popular através da rede social, do Facebook, que eles anunciaram o desastre e aí pediram para que as pessoas, né, começassem a notificar nas praias onde é que eles estavam achando e mais ou menos as quantidades. E foi bem interessante porque a população foi toda, né? Isso para as praias, para cuidar. Então, ele mostra nesse documentário as pessoas limpando as praias, trazendo várias alternativas, né? Peneirinhas, algumas redes, né? Alguns ciscadores para tirarem isso daí. E essa mobilização popular também fez pressão sobre a empresa, porque eles conseguiram identificar o container com a empresa responsável pelo derramamento, né? E essa empresa ela foi penalizada. Então, isso daí também foi bem legal, que lembra a gente algumas coisas que aconteceram recentemente aqui na costa do Nordeste. A primeira foi o derramamento de óleo, né, onde a gente teve também essa falta de cuidado, né, que a gente não sabe até hoje a gente não sabe de onde veio esse danado desse óleo, mas que houve e causou tanto problema, né, para a costa aqui do Nordeste. E teve também, eu acho que foi o ano passado, eu não sei se vocês viram, que cerca de mais ou menos 100 toneladas de lixo, elas chegaram na costa da Paraíba e de Natal, teoricamente sendo originada de Recife. E, tipo assim, gente, 100 toneladas é muito lixo, né? Então, até hoje também não se descobriu, de fato, se esse lixo ele veio de Recife, mas que, teoricamente, ele teria saído de Recife por causa das chuvas. Foi um período de precipitação muito alto, tipo, num dia choveu mais de 100 milímetros, e esse lixo acabou sendo conduzido até essas praias, a praia de Cabedelo, a praia, aquelas praias de Ponta Negra, de Natal, todas elas foram atingidas por grande quantidade de lixo que, teoricamente, viriam de
de Recife, e que a gente não viu essa mobilização, né? Infelizmente, assim, no desastre com o óleo ainda teve, mas também foi algo que começou, mas a gente não viu uma continuidade tão grande, tão forte, apesar da gente ter visto pessoas se mobilizando para limpar também a praia da maneira que eles podiam, mas a gente não viu nenhum tipo de envolvimento mesmo político em relação à punição, né, das pessoas, ou buscar a origem e a causa de tudo isso para poder punir e trazer o reparo, né, do dano ambiental. Eu acho que um monte de gente falou aqui no chat, e não dá para... Professora, eu estava esperando a senhora concluir para poder ler. Bruna Silva acrescentou que as pessoas esquecem que não existe o joga fora, né? O planeta é um só e tudo que consumimos ainda continua aqui. É interessante essa fala, sabia? Porque exatamente por ter essa dimensão, né? Transfronteiriça. Carol, corrige aí, Carol. Transfronteira, que transcende, né, os limites de um município, né, os limites, às vezes, de um estado e até mesmo de um país, é que a gente deve ter cuidado com essa destinação desse lixo. Por exemplo, o lixo que é jogado através no seu riozinho lá no quintal de casa, você joga lá no rio, só que esse rio ele sai lá do município de Flores, né, lá no sertão, e acaba aqui, por exemplo, em Recife, lá desembocando lá no Recife. Ou seja, o lixo de lá, de Flores, ele acabou chegando lá no oceano, na praia de Boa Viagem, por causa desse fluxo da bacia de drenagem e das correntes oceânicas, bateu lá. Que também poderia chegar no estado, como chegou lá o lixo, né, teoricamente de Recife, lá em Natal, né? E que também poderia chegar lá na África. Então, assim, essa falta de cuidado que também ela é mostrada exatamente no documentário, né, quando ele mostra diferentes ambientes até inóspitos, né, que não tinha ninguém. Ele cita um lugar lá que estava 30 anos em guerra civil, que as praias estavam todas fechadas, que não tinha atividade de pesca e que, mesmo assim, as praias elas eram contaminadas por lixo, exatamente porque o ambiente marinho ele é um ambiente dinâmico, as correntes estão lá se movimentando e estão levando, estão transportando, né, esse lixo para todo lado. Verdade, professora. A Núzia acrescentou que a gente nem sabe a quantidade de lixo que se encontra nas partes não estudadas do mar. Eu acho que assim, a gente não sabe nem o tamanho do oceano, quanto mais a quantidade de lixo. Nem o tamanho, sabe? Perfeito. E Alisson acrescentou que, levando em consideração a densidade populacional de Recife, é bem suspeito vir daqui mesmo, aquela parte que você está falando. Eu tô num trabalho com um grupo do pessoal lá de Natal, que a gente está vendo exatamente, tentando fazer o registro, né, através do que saiu na mídia a respeito desse lixo, para ver se de fato saiu de Recife. E alguns modelos, eles mostraram assim, é claro que a gente não colocou ainda, não rodou o modelo com precipitação, que o lixo não veio de Recife não, viu, minha gente? Digo logo. Mas daí a gente só vai soltar mais na frente. Estamos escrevendo ainda. Estamos estudando. Mas é bem interessante, assim, o modelo que a gente rodou, porque é um modelo hipotético, mas trazendo as variáveis, né, que poderiam estar conduzindo através das correntes esse lixo até Natal. E aí a gente viu que, de fato, existe uma probabilidade muito pequena de ter sido de algum estuário aqui de Recife. Verdade, professora. A gente está chegando aqui ao horário previsto para finalizar. Gostaria de pedir que a senhora fizesse um fechamento para a gente. Aí depois a gente abre a câmera para tirar uma fotinha. Tá certo. Gente, eu acho que o documentário, como também esse debate, né, abriu espaço para a gente refletir as nossas atitudes, as nossas escolhas diárias, que acabam trazendo um pouco, né, daquilo que vocês devem ter visto ao longo de todo o curso, que é a nossa pegada ecológica, a nossa responsabilidade também ecológica em relação ao nosso planeta, que vem através das nossas escolhas, né, através
das nossas atitudes sobre esse meio ambiente, como também foi colocado, né, pelos colegas de vocês aí que questionaram de que danada é esse meio ambiente. Esse meio ambiente é só a natureza, é só a praia, é só o mar, ou esse meio ambiente é também o espaço que eu estou convivendo, são as minhas escolhas no supermercado, eles também vão estar refletindo nisso. Então, eu acho que as consequências sobre os nossos hábitos de consumo, elas são claras e como elas refletem nesse dia a dia, né? Não só na questão do que eu consumo, como também o que eu descarto, né? E o que esse descarto inadequado ele pode ter consequências para uma cadeia trófica inteira, inclusive para mim mesmo, meus familiares, meus descendentes. Então, eu acho que passar por isso, assim, pensar em vocês enquanto estudantes de biologia, a maioria, né, e também enquanto integrantes do PET Ecologia, que com certeza tem como missão, né, essa sensibilização em relação aos processos ambientais de interação do homem com o meio ambiente, ver sobre essa perspectiva do que eu posso mudar dentro dos meus hábitos diários, né, e que possam trazer coisas boas, né, para o meio ambiente. Então é isso, é uma revolução ecológica, colocaram aqui, sim, uma revolução ecológica que começa por atitudes individuais, né? A cultura, ela só muda se as pessoas aderirem a uma ideia, né? Eu acho que desde 1990 o Brasil vem trabalhando dentro de uma linha mais ecológica, né? Teve a Eco 92, que foi um marco assim dentro das discussões sobre desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade, sobre preservação e conservação ambiental, que traz também um pouco dessas temáticas, trouxeram, né, introduziram um pouco dessas temáticas dentro da cultura local. É claro que ainda foi muito incipiente, porque a cultura é algo que se muda com muitos e muitos anos. Mas vocês, enquanto a nata da sociedade, enquanto petianos, que têm informações, vocês podem ser disseminadores, né, desses valores ecológicos dentro das suas casas, dentro das suas comunidades, né, e, a partir daí, criar um movimento cultural, né, verde, realmente verde, né, sem capitalismo por trás, mas sim pelo bem maior, né, que é a ciência e o meio ambiente. É isso, gente. Agradeço a vocês, foi uma satisfação enorme estar com vocês. Adorei o debate, né? Fluiu muito bem, foram muito bem colocadas as falas, né? E só agradeço a vocês por tudo que vocês colocaram aqui, que foi tão enriquecedor para mim, e acredito que espero que para vocês também. Não, doutora Ana Carolina. Levantei a mão aqui para falar, estava ouvindo a especialista, que eu sempre gosto de ouvir, quando o pessoal, principalmente o pessoal do mar, né, que está falando, que aí é onde eu vou me abastecendo também, já que minha vida é mais dentro das matas. Isso que várias pessoas falaram, acho que tem que ter um movimento individual pelo coletivo, né? Mas tem que começar em cada um. É uma coisa que eu me incomodo muito. A rural, por exemplo, você chega na parada de ônibus, é muito suja. Você chega na saída do RU, é muito sujo. Você chega na sala de aula da biologia, né? Acaba a aula e você olha, nossa, toda cadeira tem lá um copo, tem um plástico, tem um pacote de biscoito, as pessoas não se sentem responsáveis por levantar, pegar o lixo. A gente tem uma cultura muito de que vai vir alguém atrás limpando, né? Isso é uma coisa que veio desde a colonização, do povo ir andando e alguém limpando o lixo atrás. Verdade. E parece que a gente vai ficando meio, assim, anestesiado para isso, e isso não incomoda muitas pessoas. Isso me incomoda de uma maneira absurda, e tem pequenas práticas que eu já vi no Brasil mudar e depois voltar atrás, como lá em Belo Horizonte. Eu estive em Belo Horizonte acho que em 2011, e tinha uma lei recém-aprovada no município que não podia mais dar sacola plástica nos locais. E foi interessante que a gente estava num apartamento, e aí saiu, meu marido foi comprar pão na padaria, e pegou pão, queijo, isso quando chegou lá, e a moça... E olha que a gente não usa sacola plástica aqui em casa, em supermercado, há 25 anos. E aí, quando ele chegou, a gente estava fora de casa, não levou a ecobag, né? Aí, quando chegou, a moça, senhor, pagou, o senhor... eu vou levar como? Ela disse, não sei, senhor, a gente não pode dar sacola plástica.
Gilmar saiu com as coisas na camiseta, assim. Chegou em casa com a camiseta, faz, né, um saco de pão, uma coisa, o queijo do outro. Foi uma tristeza, porque havia isso. Mas ele chegou super feliz. Ele disse, eu vim assim porque a mulher não me deu, porque não pode dar. Existe uma lei. A gente ficou, uhul, que massa. 2 anos depois, a gente soube que houve uma pressão imensa da população da cidade e voltaram atrás. E aí passaram a 2 ou 3 anos depois a fornecer a sacola plástica, né? O que foi uma pena, né? Podia ter caminhado no sentido para dar o exemplo e acabou cedendo a essas pressões. E eu já passei por isso há 25 anos, que foi quando eu fui para o mestrado, e eu parei de usar sacola plástica nesse momento, porque eu passei vergonha. Porque também fiz as minhas compras e assim, a senhora vai levar como? Eu disse, a sacola é paga. Né? Isso eu estava fora do Brasil, a sacola é paga. Aí eu olhei, nossa, quanto é a sacola? E eu já lá vou eu, vida de estudante, levar a sacola, pagar a sacola. Aqui a gente tem uns centavinhos que a gente nem percebe de desconto no supermercado. Se você começa a mudar a prática e você diz, não, a sacola tem que ser paga. Não é que eu vou descontar 10 centavos da sua compra, que você vai acrescentar 10 reais na sua compra se você quiser levar essa sacola. Isso isso educa, né? Educa. Então, a gente percebe essa falta de compromisso que as pessoas têm com o próprio resíduo. Isso é absurdamente, assim, eu acho assustador. É uma das coisas que mais me assusta. Na universidade, com os nossos alunos, com muitos que estão aqui presentes, gente, vamos abrir o olho. Não adianta a gente só discutir. A gente tem que mudar cada um. Leva a sua sacolinha dobrada lá dentro da bolsa, faz uma sacola de pano, compra uma sacola de nylon, qualquer coisa que você use muitas vezes. E vai feliz da vida dando exemplo, porque até hoje eu vou para o supermercado, só sou eu, feito um ET, eu e meu marido, e a gente, mas muito raramente vê alguém. Quando eu vejo alguém fazendo a mesma coisa, eu ainda paro e cumprimento, porque eu fico tão feliz. Olha, tem alguém fazendo a mesma coisa que eu. Até os petianos, a gente já saiu uma vez, vamos comprar material para o pet. Vamos lá numa loja agropecuária. Acho que o Danilo estava até comigo nesse negócio. Estava Léo, estava Adson. Vamos sair, vamos comprar. Lá vem o menino entrando no meu carro. Eu digo, cadê a sacola? Eita, volta lá no PET e pega a sacola, porque a gente não vai pegar sacola plástica lá na loja, né? Então, voltam, vamos lá. Vamos no PET, tem ecobag para a gente fazer nossas compras, né? Então, são pequenas coisas que a gente precisa mudar na gente. Não é também só esperar que venha de cima para baixo. E cada um aqui, se recusar uma sacola por dia, são 365 sacolas no ano, né? A menos. Uma pessoa. Então, vamos pensando no poder da formiguinha, né? Cada um pode fazer isso. Não adianta só se indignar com o documentário. Achei muito legal o que a Iriane falou. Iriane é nossa sócia aqui, que está sempre com a gente. O que ela falou é muito verdade. Muitas vezes é só o oba-oba, é só a propaganda, né? E a coisa real mesmo de recusar, de reduzir, de mandar para reciclagem, que é outra coisa que a gente pode fazer. Separa o que dá para reciclar, manda para esses canais de reciclagem. Então, aqueles R's todos que a gente aprende na universidade, na escola, é colocar isso em prática, gente. Não adianta ficar indignado, discutir, assistir a aula e voltar para casa e não praticar. Isso não adianta, não vai levar a gente para lugar nenhum, tá? É um movimento individual que tem que ser e pressionar o coletivo, mas não deixar de fazer o individual. Acho que isso é fundamental para a gente fazer. É porque isso é uma coisa, 25 anos fazendo um negócio e eu não vi nada mudando ao meu redor, é assim, tem hora que bate um desespero. Um desespero, mas, que eu não é impressionante, eu não consigo convencer meus alunos, eu não consigo convencer meus vizinhos, minhas irmãs. É um negócio impressionante, parece que é uma conversa, parece que a que está errada sou eu, né? Quando isso acontece. Eu acho que tem que causar um impacto mesmo na vida das pessoas, que nem esses supermercados que acrescentam um valor maior do que nem aqui. Eu acho que aqui em Pernambuco só tem um atacadão, né? Que para você lá eles também não dão. Se você quiser comprar a sacola, é comprada mesmo e é carinha, assim. Eu acho que era 50 centavos, que assim parece pouco, mas... Isso, você pega a caixa também, né? Você vai pegar aquelas caixas que eles deixam... que foi dos produtos, aí eu lembro que eu, quando ia fazer compra lá, a gente sempre pegava as caixas e voltava para casa com as caixas de papelão. Aí dobrava a caixa e mandava para reciclagem. Exatamente. Então, tem que pensar no destino daquilo, né? Porque senão é só discurso, e a gente tem que
sair do discurso, tem que dar exemplo. Eu fiz agora, já que minha última aquisição, para encerrar, foi eu ia atrás de sacolinha que eu ficava incomodada com... Quando você vai comprar coisa solta, vai comprar laranja. Aí no supermercado é aquele saquinho, né? E aí era a única coisa que vinha de saco na minha compra, era aquilo. Eu tenho que acabar com isso. Aí comprei uns saquinhos de uma redinha de nylon. E vai durar anos me acompanhando. Comprei vários. Carol, levo uns 10, 12 na minha bolsa, boto, aí no supermercado todo mundo, ai, a moça do caixa, ai, que bonitinho, que é aquele saquinho de redinha. E eu uso para fazer minhas compras a granel. Depois eu te mando um site. Tem um site que vende um monte dessas coisas e é muito legal. Agora, aí você comprar essas redinhas aí para fazer, você compra um pack desse é uma coisa resistente e tal, mas aí você gasta 70, 80 reais para comprar um conjunto de saquinho de redinha, é caro. Uma única vez, Mas é uma única vez, é um dinheiro que às vezes as pessoas não querem usar, sei lá, usa para outras coisas, mas não quer usar para isso. Então, talvez ter subsídio, ter alguma coisa que ajude, mas são pequenas soluções que aí hoje eu já me sinto poderosa, porque eu saio do supermercado sem plástico, além das próprias embalagens, né? Então, eu já me sinto mais feliz. E vamos lá, vamos tentando fazer isso. É isso. Obrigadão, Jaque. De nada, de nada. Muito obrigada, professora. Tenho certeza que foi engrandecedor para todos nós. Queria pedir que a gente, quem puder, abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Fazer a foto. Olha aí, todo mundo tão lindo atrás das câmeras. A Alisson ali de óculos novos. Pronto, mais alguém? Foi? Acho que foi. Certo, gente. Obrigada. Agora vamos sextar, tá? E foi um prazer. Carol, beijo. Até mais. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. Obrigadão, Jaque. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite. E nos sigam nas nossas redes sociais também. Boa noite.